a gente para olhar para o texto bíblico, nós vemos que em toda a história o Senhor ele se manifestou de maneira sobrenatural ao homem por diversas vezes. Enoque foi transladado. O povo, quando foi liberto, viu as 10 pragas assolarem o Egito. Depois viu o Mar Vermelho se abrindo. Já no deserto, eles viram a água brotar da rocha. Eles viram maná cair do céu. Josué pediu ao Senhor, e o sol, como está na Bíblia, mas hoje nós sabemos que foi a terra parou. O povo marchou, as muralhas de Jericó caíram. Elias orou, caiu fogo do céu. Daniel saiu ileso da cova dos leões. Jesus ressuscitou mortos, curou enfermos, ressuscitou mortos, curou enfermos, multiplicou pães e peixes, fez água se transformar em vinho. Quantos milagres o Senhor já fez na história da humanidade? Eu podia passar aqui a manhã inteira falando sobre a ação sobrenatural de Deus, mas me veio à mente uma pergunta. Por que aquilo que era tão normal antigamente, hoje tem se tornado anormal? Porque cada vez menos nós vemos o sobrenatural de Deus. Quantas vezes você já orou por uma pessoa e ela foi curada? Quantas vezes você já foi instrumento de Deus para que alguém tenha sido liberto? Quantas vezes você já teve uma experiência sobrenatural com Deus? E o tema desse sermão que eu queria refletir com vocês nessa manhã é natural versus sobrenatural. Porque o natural nos impede de experimentar o sobrenatural. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 22. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. E diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos tentar entender um pouquinho, dar uns passos atrás, entender o contexto de quando isso aconteceu. Jesus, ele tinha acabado de receber uma notícia muito triste. João Batista havia sido decapitado por Herodes. E ao saber desse fato, Jesus se entristece. E ele entra num barco e ele sai para o deserto. Eu creio que Jesus queria ficar sozinho naquele momento. Talvez ele quisesse orar. Talvez ele quisesse chorar diante do Senhor. Talvez ele quisesse buscar o Senhor. Mas quando a multidão soube que Jesus estava indo para o deserto, a multidão decide seguir Jesus. E quando ele desce do barco, ele olha aquela grande multidão e ele tem compaixão daquele povo. E naquele momento, ele começa a realizar milagres. Naquele momento, ele começa a curar os enfermos. Os discípulos, olhando para tudo aquilo, para aquele monte de gente, eles estavam no deserto. Os discípulos ficam preocupados e começam a se perguntar: como que esse povo todo vai comer? Como que nós vamos alimentar toda essa multidão? E eles chegam em Jesus com um olhar natural da coisa e diz: Jesus, manda esse povo embora.
Nós não temos como dar comida para todo esse povo. Nós não temos como alimentar toda essa multidão. Mas, mais uma vez, o mestre age de maneira sobrenatural. Jesus pergunta aos discípulos: o que você tem aí? O que vocês têm aí? Ah, nós temos 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus toma aqueles pães, dá graças, ergue aos céus, dá graças, e ele faz um milagre poderoso. Ele multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta toda aquela multidão. E aí, creio que ele passou aquele tempo de comunhão, de pregação, de milagre com a multidão, e Jesus decide despedir a multidão. E Jesus manda o povo embora e orienta os discípulos que eles entrem no barco e que eles vão para o outro lado do mar da Galileia, porque enquanto isso, Jesus sairia para orar. Durante aquela madrugada, os discípulos estavam remando em direção ao outro lado do mar, e sopra um grande vento que agita as ondas, levando o barco ainda mais rápido para longe da margem. É neste contexto que Pedro vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. É nesse contexto, no meio da madrugada, no mar revolto, que os discípulos olham para o mar e eles veem Jesus que vem andando sobre as águas. E aí, eles sentem medo, é o natural. Eles sentiram medo, eles acham que é um fantasma, mas Jesus de lá vai e grita: coragem, sou eu que estou aqui. E aí Pedro, tomado de um espírito de fé, diz a Jesus: se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. Cristo prontamente responde: vem. E aí eu creio que Pedro coloca um pé para fora do barco, coloca outro pé, com os olhos fitos em Jesus, e ele começa a andar por sobre as águas. Mas de repente, ele deixa de olhar para Jesus, e ele sente, ele olha, ele vê o vento batendo em seu rosto. E naquele momento, ele sente medo, e ele afunda. Rapidamente o Senhor vai, o pega pela mão, o traz de novo à superfície e pergunta a ele: Pedro, por que duvidaste? Esse é apenas um de muitos relatos do sobrenatural de Deus que nós temos na Bíblia. Mas parece, queridos, que o tempo passou e nós nos esquecemos que nós servimos a um Deus que se manifesta por meio de milagres e maravilhas. Nós temos certeza que a nossa missão é fazer discípulos de todas as nações, mas nós temos nos esquecidos que para atingir esse fim, há algo poderoso do céu disponível para nós. O mandamento, portanto, ide, fazer discípulos. Quando você vê lá em Marcos, ele traz consigo ferramentas celestiais que têm sido negligenciadas. O ministério de Jesus foi de poder sobrenatural, e Ele nos enviou a ir fazer discípulos por esse mundo, garantindo que aqueles sinais seguiriam aqueles que crescem. Isaías, capítulo 61, diz que nós fomos ungidos para curar os quebrantados, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Mas isso a gente não vive no campo do natural. Para que essa palavra se cumpra em nós, nós temos que viver o sobrenatural. E diante disso, nos surge a pergunta: por que o natural nos impede de experimentar o sobrenatural? E nessa manhã, eu quero refletir pelo menos em 3 respostas para essa pergunta. Por que o natural nos impede de experimentar o sobrenatural? Em primeiro lugar, o natural nos impede de experimentar o sobrenatural quando nós duvidamos da sua existência. Quantas pessoas duvidam da existência do sobrenatural? Mas quando a gente olha lá no versículo 26, e a gente vê que quando os discípulos olharam para Jesus, eles logo acham ter visto um fantasma. Fica claro que eles acreditavam na existência do sobrenatural. E eu estou deixando de lado aqui superstições, eu estou deixando de lado crenças infundadas. Mas quando eles veem Jesus caminhando sobre as águas, eles afirmam que ali há um fantasma, ali há uma manifestação sobrenatural, ali há algo sobrenatural que o intelecto humano não consegue entender. Será que nós temos crido no sobrenatural?
A primeira lição que nós tiramos desse texto é: o sobrenatural existe. Sim, ele existe. Ele vai além do ordinário, ele vai além do comum. Ele supera aquilo que a nossa razão humana ou que a ciência pode explicar. Nós servimos a um Deus infinito, cuja compreensão ela transcende o intelecto humano. As manifestações do nosso Deus nem sempre serão passíveis de explicações racionais. Quando nós não cremos no sobrenatural, nós deixamos de reconhecer e de viver os milagres de Deus. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu tive o privilégio de passar toda a minha adolescência na igreja. E quando nós íamos orar pelos enfermos, parecia que nós não críamos que Deus poderia curar. E nós orávamos assim. E eu já vi isso acontecer. Uma vez, nós fomos visitar um irmão no leito, no hospital, e ele estava muito doente. E os diáconos começaram a orar, e eles oravam assim: Senhor, se for da sua vontade, cura o irmão fulano, mas se não for, que o Senhor o receba na glória. Nós, ao invés de orarmos atraindo o sobrenatural de Deus para a vida daquela pessoa, não, parece que nós a empurrávamos para o caixão. Nós não críamos que Deus poderia curar. E nos dias de hoje, por vezes, nós esquecemos que somos discípulos de Jesus. Porque se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que saber: o nome dele tem poder para curar todas as doenças. Porque por onde ele passava, havia cura, havia restauração, havia ação milagrosa, havia sobrenatural. Será que também tem nos faltado fé em relação ao sobrenatural de Deus? Nós precisamos crer na existência do sobrenatural, entender que Deus age no natural, sim, mas Ele também age, se manifesta sobrenaturalmente. Se nós não compreendermos isso, nós vamos deixar de viver experiências profundas e poderosas na presença do Senhor. Infelizmente, hoje existe uma geração de cristãos céticos. Você vai para o seminário e lá, muitas vezes você é ensinado a ser cético, a duvidar de milagres, a duvidar dos relatos que a Bíblia nos ensina, a duvidar do poder de Deus. E vê se você concorda comigo. É muito mais confortável ser um cético. É muito mais confortável negar a existência do sobrenatural. Porque isso afasta de mim a responsabilidade de ser canal do poder de Deus sobre a vida de outras pessoas. Se o sobrenatural de Deus não existe, como é que você me explica? Homens e mulheres que são estéreis, sendo pais e mães. Pessoas portadoras de doenças incuráveis, sendo curadas. Gente que precisa de provisão financeira e as janelas dos céus é abertas quando eles mais precisam. Isso é sobrenatural de Deus. Nós não cremos no acaso, nós cremos no poder de Deus. Crer no sobrenatural é a chave que abre a porta para nós entrarmos em lugares de maior intimidade com o Pai. Precisamos crer que o sobrenatural ele existe e que ele está liberado para cada um de nós. Mas em segundo lugar, o natural, ele nos impede de experimentar o sobrenatural quando nós nos conformamos com a normalidade do natural. Quando nós nos conformamos com a normalidade do natural. Quando você olha para o versículo 28, Pedro, ele não se conformou com a normalidade do natural. Quando ele viu o sobrenatural se manifestando, ele logo quis participar dele. Ele disse: Jesus, se é o Senhor quem está aí, deixa eu andar sobre as águas também, deixa eu ir ter contigo. Ele acreditou e ele disse: eu não vou viver aqui no mundo natural, não tem algo de Deus preparado para mim. Se há um sobrenatural ali, eu quero caminhar para lá. Agora, os discípulos, ao verem aquele homem, eles sentem medo. Eles dizem: é um fantasma. E não me causaria estranheza se a Bíblia narrasse que os discípulos, diante daquele fantasma, eles começaram a remar o seu barco para fugir daquilo que eles estavam vendo. Infelizmente, nós vivemos num tempo
onde as pessoas têm acreditado que as coisas da vida se restringem àquilo que é natural nesse mundo. E aí nós vamos vivendo a nossa vidinha, trabalhando, ganhando dinheiro, constituindo patrimônio, casando, tendo filhos. E aí a gente tem uma rotina religiosa e a gente acha que agrada a Deus. A gente vai à igreja todo domingo, a gente não se compromete e a gente acredita que só vir ao culto e ir embora. Eu estou agradando a Deus, eu estou vivendo aquilo que Deus espera de nós. Nós vamos remando o nosso barco em direção ao outro mar da Galileia, como se nós tivéssemos sido criados para viver assim, no natural. Não! Deus te criou para viver não apenas o natural. Deus tem algo muito mais poderoso para a sua vida. Deus tem algo muito mais soberano, muito mais grandioso para você, que é conhecer o seu sobrenatural. Mas para que isso possa acontecer, você precisa reprogramar a sua mente. E por que eu digo isso? Por mais que a Bíblia esteja recheada de relatos, de milagres, de maravilhas, de sinais, a modernidade, ela tem nos formatado para viver no natural. E por isso nós somos tão conformados e tão acomodados com aquilo que é normal. O racional vai dizer para nós: usa a ciência, usa a tecnologia, usa a psicologia, usa a medicina para resolver os seus problemas. Para tudo há uma resposta racional. E eu não estou aqui reduzindo a importância da ciência, do conhecimento humano, porque eles também foram criados e dados como dádiva divina para nós. Não. Mas nós precisamos entender que o agir de Deus, ele é muito maior do que isso. O agir de Deus vai muito mais além do nosso conhecimento, vai muito mais além da medicina, vai muito mais além da psicologia, vai muito mais além do que qualquer coisa que o homem possa criar. O mundo, ele quer nos aprisionar no falso limite da naturalidade, mas Deus quer nos levar a conhecer a sua mais profunda excepcionalidade. Nós servimos a um Deus excepcional, nós servimos a um Deus sobrenatural. Enquanto na visão humana, é normal ficar doente, é normal divorciar, é normal passar necessidade, é normal viver oprimido. Deus espera que essa igreja se levante com poder, impacte esse mundo através do poder que vai emanar da sua boca, meu querido. Temos que ser diferentes. Quando você orar, pessoas têm que ser curadas, oprimidos têm que ser libertos, casamentos têm que ser restaurados, salvação tem que alcançar as pessoas pelo poder de Deus que sai da sua boca. É para isso que você foi criado. Esse é o seu propósito de vida. Eu creio. A igreja tem sim um papel social. E nós temos vivido isso. 2 semanas atrás, diante daquela tragédia de Brumadinho, nós nos levantamos como igreja. Nós arrecadamos aproximadamente R$18 mil. E nós enviamos para lá para reconstruir, ajudar a reconstruir casas de alguns irmãos nossos que perderam tudo. Esse é um papel da igreja. A igreja, nós temos aqui o Centro Integral de Tratamento da Família, que atende aqui a comunidade com psicólogo, com fonoaudiólogo, com reforço escolar. Esse é o papel da igreja. Nós temos a ação social, que atende a centenas de instituições e pessoas que têm passado necessidade. Esse é um papel da igreja. Mas o nosso papel não é apenas este. Nós temos que mostrar ao mundo que há um poder de Deus que cura, que liberta, que transforma. Jesus mesmo disse que nós faríamos coisas ainda maiores. O normal seria nós subirmos às favelas e os traficantes entregarem os fuzis e se renderem aos pés de Jesus. O normal seria nós irmos aos hospitais e os doentes se levantarem do leito curado. O normal seria nós irmos a Brumadinho e os mortos ressuscitarem sem que nós abríssemos a nossa boca. Isso é poder de Deus. Mas sabe por que isso não acontece? Porque nós temos nos conformado em viver apenas no natural. Não,
Não, você serve um Deus sobrenatural, que te chama para viver uma vida sobrenatural. A minha cunhada, a Cris, ela faz parte da liderança da Storm House. Se você não sabe, os jovens, eles se reúnem aqui de 15 em 15 dias e passam a madrugada orando, buscando ao Senhor. E arde no meu coração quando ela chega lá em casa e ela começa a contar: olha, nós oramos por fulano de tal e ela foi liberta. Nós oramos pelo fulano de tal, ele foi curado. Nós oramos e Deus tem se manifestado. Eles têm buscado o sobrenatural de Deus e eles têm vivido milagres e maravilhas aqui, ó, do nosso lado. Pedro, ele não se deixou prender pelos limites da naturalidade. Ele se mostrou um homem ousado, que queria ter experiências com Deus, que decidiu deixar a normalidade de lado e se lançar no desconhecido. Ele decidiu sair do barco. O barco representa a nossa vida, os nossos valores, a nossa cultura, a nossa religiosidade, a nossa fé. Pedro deixou tudo isso para trás para viver o sobrenatural. Hoje o Senhor está te chamando para sair do seu barco e viver o sobrenatural na presença dEle. Quando você sair do seu barco, Deus te levará a uma dimensão sobrenatural. Você vai viver coisas novas que talvez você nunca tenha vivido com Deus. Ele vai te conduzir a lugares que você nunca viu. O chamado para você nessa manhã é: saia do seu barco. Saia do seu barco. Se você quer viver o sobrenatural, você não pode se conformar com a naturalidade do normal. Mas em terceiro lugar, o natural nos impede de experimentar o sobrenatural quando o racional sobrepõe a fé. Quando o racional sobrepõe a fé. Olha lá o versículo 30. Pedro já havia saído do barco. Ele já tinha dado o primeiro passo. Ele já estava vivendo algo inédito na história da humanidade. Algo que nenhum homem tinha vivido até ali. E que eu saiba, nenhum outro homem viveu depois dele. Ele já tinha se movido em fé. Mas em um momento, ele deixa que o vento o distraia. Quando o apóstolo Pedro ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para o vento, a sensação de medo toma seu coração e suprime a fé que lhe impulsionou a dar o primeiro passo. E olha que Jesus tinha alertado no verso 27, olha: tenha coragem, não tenha medo, eu sou contigo, tenha ânimo. Mas ainda assim, o medo tomou seu coração. Se a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, o medo é o fator inibidor da nossa fé. O medo é racional, mas a fé tem que ser sobrenatural. A questão é que a racionalidade muitas vezes tem nos impedido até mesmo de sobrepor, de passar, de viver, de ultrapassar aquilo que é natural. Quantas vezes nós nos vemos diante de desafios normais do dia a dia e nós não cremos que eles são superáveis. Eu nunca vou passar no vestibular. Eu nunca vou conseguir uma promoção. Eu nunca vou casar. Eu nunca vou conseguir pagar as minhas dívidas. Desafios naturais que a gente olha para eles e a gente não consegue crer que Deus pode nos ajudar a superá-los. Nós precisamos fortalecer a fé no nosso coração, mas não uma fé racional, mas sim uma fé sobrenatural. A fé racional é aquela que diz: eu creio em Deus, eu creio que Ele tem poder para curar, eu creio que Ele tem poder para libertar. Mas a fé sobrenatural é aquela que ora e cura, é aquela que vê o milagre, é aquela que liberta o oprimido. É essa fé que nós precisamos desenvolver em nosso coração. Enquanto nós não conseguirmos adentrar a dimensão do sobrenatural, nós vamos viver um evangelho parcial. Muitas palavras e poucos sinais. Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse texto está tratando da fé sobrenatural. A fé sobrenatural é a ação do Espírito Santo de Deus que nos leva a viver o impossível.
A racionalidade, ela está firmada nas coisas que são visíveis aos olhos humanos e sustentadas em conhecimentos naturais. A fé sobrenatural, ela é sustentada por uma relação de conhecimento, intimidade com o Pai e com a sua palavra. É por isso, a fé sobrenatural nada tem a ver com os sentidos humanos. Ela não se mostra pelo tato, pela visão. Ela não tem a ver com sentimentos de entusiasmo, de euforia, de emoção. Ela é transcendente. Ela só é entendida espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mateus 17:20 diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dar uma ordem a esse monte e ele vai se mover daqui para lá. E ele termina dizendo: se a sua fé for desse tamanho, nada será impossível para você. Nada será impossível para você. A fé sobrenatural, ela é uma dádiva de Deus para aqueles que têm um coração aberto para ouvir e crer na sua palavra. Pedro, ele, ao ver Jesus andando sobre as águas, ele não se lançou no mar de maneira indistinta, sem pensar, não. Ele só saiu do barco e ele só andou sobre as águas quando Jesus liberou uma palavra sobre a vida dele. Jesus disse: vem, vem. Uma palavra foi liberada sobre a vida dele e ele viveu o sobrenatural. A palavra gerou a fé e a fé o levou a viver o sobrenatural. Existem palavras liberadas do Senhor para mim e para você aqui nessa manhã. Palavras de consolo. O Senhor, palavras de consolo. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Palavras de encorajamento. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará e não te desamparará. Não temas e nem te espantes. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não tema nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que andares. Palavras de cura. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura as suas doenças. Palavras de libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavra de prosperidade, porque eu sou o Senhor que conheço, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e de não causar danos, planos de dar a você uma esperança e um futuro. Como é feliz o homem que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Palavra de milagres. Estes sinais seguirão os que querem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Portanto, ide e pregai, dizendo: é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça dai, de graça recebeste, de graça dai. A palavra liberada para o povo dele. Mas há também palavra de salvação. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra de Deus é liberada para nós e nós precisamos tomar posse dessa palavra, nós precisamos viver essa palavra, e essa palavra precisa gerar fé no nosso coração, e essa fé vai nos levar a viver o sobrenatural. Você não foi feito para viver no natural. Você não foi feito
para as coisas normais desse mundo. O Senhor, Ele tem propósito para a tua vida. O Senhor tem algo lindo que Ele quer fazer sobre você. Mas você precisa experimentar o sobrenatural. Curva a sua cabeça. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã sem saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Ou talvez você tenha chegado aqui nessa manhã diante de tantas tribulações, diante de tantos problemas, de tantas situações que você não consegue ver solução. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu sou Deus, eu te amo e eu tenho um milagre sobrenatural reservado para você. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã sem esperança de vida, pensando: hoje é meu último dia, eu vou deixar a minha vida para lá, eu vou tirar a minha vida. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: há um propósito para você, e esse propósito não é ganhar dinheiro, esse propósito não é constituir patrimônio, esse propósito é viver uma fé sobrenatural em um Deus que pode resolver todas as suas questões. E se você está aqui nessa manhã, eu queria te convidar a fazer uma oração assim comigo. Só você e Deus, no seu coração. Repita essa oração comigo. Senhor Deus, eu abro meu coração e eu o convido para ser o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu creio que o Senhor tem algo sobrenatural para mim. Mas antes disso, eu quero a tua salvação. Ó Deus, me abençoa, cuida da minha vida, da minha família, das minhas dificuldades. Em nome de Jesus. Amém.